É isso aí, galera. Então vamos lá. Vamos dar início a mais essa live. Você que está chegando aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Como eu sempre falo aqui toda live, toda quinta-feira nós temos live. Só a quinta-feira passada que nós não tivemos porque eu tirei a semana passada descanso para investir na minha vida. E eu quero parabenizar você que conseguiu chegar até essa live. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que chegou. Já curte essa live, compartilha. Porque quando você compartilha na sua linha do tempo aí, você está dando a chance de outras pessoas estarem participando da live também. Entendeu? Então, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. O tema da nossa live de hoje é como você liderar a si mesmo. Você sabe qual é a pessoa mais difícil de ser liderado? A pessoa mais difícil de ser liderada é si próprio. E talvez você esteja aqui nessa live e você esteja pensando, pô, Fernando, mas eu não sou nenhum tipo de líder. Talvez essa live não seja para mim. Mas é aí que você se engana. Porque em algum momento da nossa vida, em algum momento da sua vida, você vai exercer algum tipo de liderança sobre a vida de alguém. Por exemplo, se você é pai, se você é mãe, você tem um certo tipo de liderança sobre a vida de alguém. Se você é um esposo, você exerce um certo tipo de liderança sobre a sua família. E no seu trabalho, dependendo do cargo que você ocupa ou do cargo que você almeja ocupar, você em algum momento vai exercer algum tipo de liderança sobre alguém. E existem inúmeros outros exemplos de liderança. Não estou dizendo aqui que você vai ser um líder, um gerente, nada disso na profissão que você ocupa. Mas como eu disse, você é uma pessoa que pretende empreender, você precisa se tornar líder, você precisa ter algumas competências de liderança na sua vida. Mas hoje especificamente nós vamos estar falando sobre a liderança que nós temos em nós mesmos. Porque para você ser líder de alguém, você precisa primeiro liderar a si mesmo. Não tem como você liderar pessoas, não tem como você exercer alguma influência sobre as pessoas se você não tem isso bem definido dentro de você. Então, quando nós tratamos de liderança, a primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: devemos ser líder de nós mesmos. E cá entre nós, ser líder de si mesmo pode ser que seja, na verdade, eu acredito que seja a coisa mais difícil quando nós tratamos de liderança. Vamos parar para pensar um pouquinho aqui. Quantas vezes na sua vida você já deu uma ordem para você já deu um comando para você mesmo, você já estabeleceu uma meta, estabeleceu um objetivo e você não conseguiu concluir? É como se um lado da sua vida, um lado da pessoa que você estivesse dando um comando para você. Não, eu vou emagrecer, eu vou estudar, eu vou acordar mais cedo. E a outra pessoa que está dentro de você, ela, na verdade, é como se tivesse desobedecido esse comando. Quantos aí já passaram por esse tipo de situação? Coloque aí nos comentários. Como eu sempre falo em toda live, é muito importante que você esteja aqui nessa live e você participe. Coloque aí nos comentários as perguntas que você de alguma forma gostaria de perguntar. Se você estiver com alguma dúvida sobre liderança, sobre liderar a si mesmo, ou sobre alguma outra área de desenvolvimento pessoal, coloque aí nos comentários também, que para mim vai ser um prazer estar respondendo aqui. Só não fique aqui na live de forma robótica, de forma passiva. Porque quando você é uma pessoa passiva, dificilmente você consegue absorver com qualidade o conteúdo que está sendo abordado, beleza? Então, quantos de vocês já passaram por esse tipo de situação? De você dar um comando para si mesmo, estabelecer uma meta, um objetivo, e você, é como se fosse um outro ser dentro de você, quebrar esse comando, quebrar essa regra. Coloca aí nos comentários. Todos nós exercemos algum tipo de liderança na nossa vida. Se você não exerce agora, nesse momento, sobre alguém, em algum momento você vai exercer algum nível de liderança. E se você não exerce nenhum tipo de liderança
sobre alguém ou sobre as pessoas, com certeza você exerce algum tipo de liderança sobre a sua vida. A mesma liderança, a mesma influência que você exerce sobre a sua vida vai ser a mesma influência que você vai exercer sobre a vida das pessoas. E se você tem algum problema com a sua própria liderança, com certeza você vai ter esse tipo de problema com uma liderança alheia. Quando você de fato tiver que liderar pessoas. O que, na verdade, é ser um líder? O que caracteriza uma pessoa que é líder? Porque, na verdade, se existe uma característica específica que caracteriza uma pessoa como líder, é a influência que você exerce sobre as pessoas e a capacidade de tomar decisões. Esse é um conceito que vem da administração. Se você está nessa live e você faz administração de empresas, em algum momento você já ouviu essa frase, em algum momento você vai ouvir falar sobre isso. O líder é aquele tipo de pessoa que influencia pessoas e, de alguma forma, é responsável pela tomada de decisões. Então eu volto a dizer mais uma vez, para que isso fique bem registrado na sua mente. Você, de alguma forma, precisa dessas competências, porque uma hora ou outra você vai exercer uma influência sobre alguém. Seja na sua família, seja com seus filhos, seja aquelas pessoas que estão ao seu redor, ou até mesmo no seu trabalho. E essas duas características básicas formam um líder. Capacidade de influenciar pessoas e tomada de decisões. E uma coisa interessante, nós já falamos um pouquinho aqui em algumas lives, é sobre as escolhas que nós temos na nossa vida. A nossa vida é uma vida feita de escolhas. Você escolheu participar dessa live, ou você vai escolher não participar dessa live. Quando você acorda de manhã, você escolhe levantar da cama ou continuar na cama. Você escolhe levantar de uma vez ou clicar ali no botãozinho soneca, é ou não é verdade? Então a nossa vida é feita de escolhas. Quando você vai almoçar, você escolhe se você vai comer arroz e feijão ou se você vai comer um macarrão, você escolhe a sua vida. E as nossas escolhas, elas determinam o nosso destino. Hoje, a realidade que você está vivendo em todas as áreas da sua vida, você vai perceber que foram frutos das decisões que você tomou até hoje. Desde a sua infância, quando você começou a decidir sobre a sua vida, quando você começou a criar um senso crítico sobre as coisas, que você começou a criar gosto, a sua razão, até hoje, todas as escolhas que você fez te trouxeram até aqui. Existe uma frase muito legal que eu trago como filosofia de vida do Érico Rocha. Se você digitar no YouTube, Érico Rocha é uma pessoa que eu tenho como mentor sobre a minha vida. Ele fala muito de marketing digital. Ele diz o seguinte: o que te trouxe até aqui não te leva ao próximo nível. O que quer dizer com isso? O que essa frase ela nos ensina? Que as suas escolhas te trouxeram até aqui. O que vai te levar para o próximo nível, o que vai te levar para um nível diferente, aonde você quer chegar no seu sonho, no seu objetivo, na sua conquista, serão as escolhas e as decisões que você vai tomar daqui em diante. Existem pessoas que ficam se baseando em decisões que tomou lá atrás, que de alguma forma trouxeram até benefícios para a sua vida. Mas as nossas decisões, elas têm data de validade. Existem decisões que você tomou que só te trouxeram só até aqui. Algumas outras que você está tomando agora vão te levar um pouco mais à frente. Farão você viver uma vida diferente lá na frente. E isso tudo, todas as nossas decisões, são frutos da influência que nós temos sobre a nossa vida e da influência de líderes que estão sobre a nossa vida. Entende? Então você precisa entender uma coisa. Todas as nossas decisões e todas as nossas escolhas têm um custo sobre a nossa vida. Se você é um líder, as decisões e as escolhas que você tem sobre os seus liderados, sobre quem está abaixo de você, elas de alguma forma têm um custo, uma consequência. E por isso que nós precisamos ter bem definido qual é o nosso perfil de liderança, qual é o nosso nível de liderança que nós temos sobre a nossa vida e sobre a vida das pessoas. Falando sobre liderança, a grande parte dos líderes hoje em dia, eles têm tomadas de decisões baseado numa característica que eu particularmente não acho muito legal. Existem basicamente dois tipos de líderes. Aquele tipo de líder que ele exerce a sua liderança baseado na sua criatividade e na sua inteligência.
é o líder criativo, e existe aquele outro tipo de líder que exerce a sua liderança baseado em competitividade. E qual a diferença do líder que é criativo para o líder que é competitivo? Que na verdade, o líder que é competitivo, na maioria das vezes, ele tende a tropeçar e não viver de forma plena o seu processo de liderança. Já o líder criativo, ele tende a ter um campo de influência maior devido à sua criatividade. E geralmente esses tipos de líderes, eles dão mais liberdade aos seus liderados. E quando nós trazemos isso para nós mesmos, quando nós abordamos esse tema, ser líder de si próprio, nós devemos sempre estar optando pelo tipo de liderança criativa. No processo de liderança, seja você que exerce algum tipo de liderança sobre alguém ou sobre si próprio, quando você cai para o lado da competitividade, o seu processo tende a ser um pouco dificultoso. Que quando você tende a exercer sua liderança baseada em competitividade, você tem mais chances de fracassar nesse processo. Existe uma outra frase que eu guardo muito comigo, que é o seguinte: melhor do que você conquistar um determinado objetivo é você se realizar nesse objetivo. Por exemplo, muitas pessoas elas sonham em serem ricas. Muitas pessoas sonham em conquistar um emprego que elas sempre almejaram. E quando a pessoa atinge esse objetivo, quando a pessoa conquista esse objetivo, ela não consegue se realizar nesse objetivo, nesse sonho. E por que isso acontece? Por causa do processo. Se você for fazer uma investigação, uma auditoria no processo, você vai notar que essa pessoa, de alguma forma, no seu processo, ela tendeu a ser uma pessoa competitiva. Teve alguma coisa que ela precisou viver no processo que ela não viveu. E quando ela de fato conquista, ela não se realiza na sua conquista. Então, quando nós, de alguma forma, exercemos nossa liderança, mas de forma competitiva, e você, de alguma forma, se degladia com as pessoas, com seus concorrentes ou adversários, ou até mesmo com você, você adota um regime competitivo a si próprio. Não que a competitividade seja ruim. É interessante nas empresas, na sua vida, você ter um espírito competitivo. Você tem um espírito esportivo, digamos assim. Mas você não deve levar isso como uma filosofia de vida, sabe? Tudo ser competitivo. Porque, na verdade, uma pessoa que é competitiva, ela tende a pensar que para ela crescer, outra pessoa, de alguma forma, tem que perder. Para essa pessoa ganhar, de alguma forma, outra pessoa precisa perder. Deixa eu te dizer uma coisa. Para você crescer, ninguém precisa perder. Para você ganhar, ninguém precisa perder. Porque se você é uma pessoa criativa, a sua criatividade, a sua inteligência, elas vão te levar a patamares que você nunca imaginou que você fosse capaz de chegar. Não porque você é uma pessoa que briga, não porque você é uma pessoa que está se degladiando com seus adversários, com seus concorrentes, mas porque a tua criatividade é capaz de sobrepor todo e qualquer tipo de dificuldade e de competitividade. E no campo da criatividade, quem é mais criativo acaba vencendo aquele que é competitivo. Tá dando para entender, gente? Então, nós temos a responsabilidade de estabelecer um perfil de liderança, primeiro em nossa vida. E aproveitando tudo isso que eu falei agora, foi mais uma introdução falando sobre liderança. E uma outra coisa, antes de eu compartilhar com vocês algumas dicas de como nós aprendemos a liderar nós mesmos, você, de alguma forma na sua liderança, precisa julgar a si mesmo. Porque nós temos uma facilidade muito grande de criar um conceito sobre as pessoas. Mas quando nós temos a missão de criar um conceito sobre a gente, quando você tem a missão de criar um conceito sobre você mesmo, com certeza o conceito que você cria sobre si próprio não é o mesmo conceito que você cria sobre as pessoas. Quando você vai olhar para as pessoas, você olha baseado nos resultados. E você tende a julgar esses resultados. Pô, fulano não falou aquilo, não foi legal. Pô, ciclano tomou aquela atitude, não foi muito boa. Agora, quando você olha para você, você não tende a olhar pelos resultados que você dá. Você olha pelas intenções que você tem. E determinada atitude sua pode ter sido boa ou pode ter sido ruim. Mas quando você vai fazer uma autoanálise, você vai olhar sempre pelas intenções que você
estava tendo naquele momento. Principalmente quando é uma atitude ruim, quando um resultado ruim que aparece, nós tendemos a justificar com as intenções. Você nunca olha para um resultado ou para uma situação e avalia os danos e os acertos. Mas você, quando trata de si próprio, você olha sempre para a intenção. E ao contrário, quando você está julgando outra pessoa, você tende a olhar pelos resultados da pessoa, se foram bons ou ruins. Você nunca para pensar quais foram as intenções daquela pessoa para ter aquele tipo de resultado. Enfim, o que eu quero que você entenda é que no processo de liderar si próprio, nós precisamos ter bem definido que nós precisamos julgar a si mesmo. Você precisa olhar para você e começar a se olhar de maneira diferente. Não baseado nas suas intenções, mas um pouco baseado nos seus resultados. Eu separei aqui basicamente 4 dicas de como você ser uma pessoa mais liderável, uma pessoa que exerce uma liderança melhor sobre si próprio. E a primeira dica é: todos nós que exercemos alguma influência sobre alguém ou queremos melhorar no âmbito da liderança, precisamos aprender a nos submeter sobre a autoridade. E isso é algo que hoje eu tenho percebido que as pessoas, de uma maneira geral, têm tido muitas dificuldades de se submeter a algum tipo de autoridade. E eu não tiro a razão de algumas pessoas. Eu até concordo de alguma forma que é difícil você fazer isso de forma plena. Porque, infelizmente, hoje em dia, tanto no Brasil, fora do Brasil, seja na política ou seja no campo do empreendedorismo, infelizmente, nós encontramos muitos profissionais que exercem algum tipo de autoridade, mas que não estão tão preparados para exercer esse tipo de autoridade. Infelizmente hoje, talvez você vai lembrar do seu trabalho, de um gerente que você tem, um supervisor que você tem, um encarregado que você tem, que está sobre você, e que se você for fazer uma análise crítica sobre o grau de liderança, sobre o conteúdo que aquela pessoa tem, você vai perceber que esse tipo de pessoa deixa a desejar em algumas coisas. Às vezes é no nível de gestão, às vezes é no nível de tomada de decisão. Então, a primeira coisa que você precisa aprender nessa live é você aprender a se submeter sobre as autoridades. E independente do grau de liderança, do conteúdo de gestão, se o seu líder, a sua autoridade é boa ou ruim, nós precisamos respeitar as autoridades. Por que eu estou falando isso? Porque por mais difícil que seja para você respeitar uma autoridade, se submeter a uma autoridade, quando você começa a tomar esse tipo de atitude, quando você começa a exercer esse hábito de respeitar, você está treinando a si próprio a ser uma pessoa mais liderável, e quando em algum momento você tiver a oportunidade de exercer alguma liderança sobre alguém, você vai pegar essas características, você vai pegar essa experiência e você vai, de maneira mais potencializada, exercer sobre a vida daqueles que estão abaixo de você. Talvez o que falta para você é ser promovido no seu trabalho ou não, quem sabe não é uma questão de liderança. Talvez o que está faltando para você arrumar um emprego, se é que você esteja aí nessa live e ainda não tem um emprego, está buscando, tenha certeza de uma coisa: essa característica, liderança, você saber se submeter às autoridades, é uma característica muito positiva que vai te ajudar nesse processo. Segundo, você praticar autodisciplina na sua vida. Disciplina, gente, é uma competência que você pratica. Ninguém nasce com disciplina. Ninguém por natureza é disciplinado. Disciplina é uma característica que é treinável. Se eu fosse você, eu até anotava isso. Disciplina é treinável. Quanto mais você pratica a autodisciplina, mais disciplinado você se torna. Quanto mais você pratica a autodisciplina, quanto mais você se torna disciplinado, maior influência você exerce sobre as pessoas. E, consequentemente, quando você exerce influência sobre as pessoas, você é percebido como líder.
você consegue conquistar melhor os seus objetivos, você consegue caminhar com mais fluidez em direção aos seus objetivos. Eu não ia compartilhar não, mas eu vou compartilhar com vocês. Na semana passada, eu já estava sentindo esse desejo no coração já há bastante tempo. E foi uma semana que eu não ia fazer live, uma semana que eu precisava, cuidar melhor de mim, estudar, refletir um pouco na minha vida. E eu senti um desejo no coração de fazer um jejum. 3 dias sem comer, só bebendo água. Eu já fiz esse jejum uma vez. E o interessante do jejum é que, geralmente quando a pessoa faz jejum, as pessoas acham que, não, jejum é só para quem é evangélico. O jejum, ele é uma excelente prática para ajudar você a exercer a autodisciplina. Então eu estabeleci esse jejum. O primeiro dia é o dia mais difícil, porque você 24 horas ali sem comer, aí você vai dormir, você acorda no outro dia um pouco fraco. Mas nesse caso você precisa beber muita água, eu bebi muita água. Mas resumindo, eu pude exercer melhor a autodisciplina. Então, tudo que de alguma forma você faz, onde você se abstém de alguma coisa, quando você quebra o padrão da sua vida, te ajuda a você ser uma pessoa mais liderável. Permite com que você se torne uma pessoa melhor. E eu sempre vou falar isso aqui, pelo menos nessa live de hoje. Quando você se torna uma pessoa melhor, você permite que as pessoas que estão ao teu redor cresçam surfando essa mesma onda que você está surfando, de crescimento, de aprendizado. Porque quando você exerce uma liderança melhor sobre si próprio, você acaba exercendo uma influência, uma liderança melhor sobre aquelas pessoas que estão ao teu redor. A primeira dica que eu deixei para você aprender a se submeter às autoridades. Segundo, exercer a autodisciplina. Disciplina é treinável. Terceiro, que dá continuidade a isso que eu estou falando. Aprender a exercer a paciência. Eu não sei quantos de vocês que estão assistindo essa live se consideram pessoas impacientes. Se você se considera uma pessoa impaciente, digita eu aí no chat. Eu vejo muito isso lá no meu trabalho. Não sei se você sabe, mas eu trabalho numa instituição financeira. Eu trabalho no Itaú. E eu vejo as pessoas lá enfrentando a fila no banco. A pessoa ficou 5 minutos na fila do banco, ela já começa a reclamar. Eu entendo também que é um problema cultural. A geração que nós vemos hoje é uma geração muito imediatista. Alguns costumam rotular, até essa geração, eu falo nisso num pedacinho da live passada. As pessoas costumam rotular essa geração como geração fast food. É a geração dos aplicativos, é a geração do iFood, é a geração do Uber, é a geração que é tudo muito rápido, tudo muito acelerado. O cara vai na academia, uma semana de academia, ele já quer ficar bombado, ele já quer ficar definido, ele já quer ter perdido 10 quilos. Essa é a realidade que a gente vê hoje em dia. A nossa geração, as pessoas, elas acabam se tornando pessoas impacientes. Quando você é um tipo de pessoa impaciente, você acaba tentando pegar atalhos. Você não respeita o processo da sua vida. Processo de crescimento, de aprendizado. E, infelizmente, quando você de alguma forma até consegue conquistar o seu objetivo, você não consegue se realizar no seu objetivo. Porque melhor do que você conquistar é você se realizar na sua conquista. Se eu fosse você, eu já estava anotando essa frase aí já, cara. Essa frase aí é uma frase que você tem que levar para a sua vida. Melhor do que você conquistar é você se realizar na conquista. Porque quantas pessoas conquistam os objetivos na vida e não se realizam? Quando vai ver, não é bem aquilo que eu estava pensando. Mas se você for ver, foram problemas que esse tipo de pessoa encontrou no processo. Exerça a paciência. Seja paciente. Sempre que você estiver diante de uma situação em que você tenha que lidar com, você tenha que exercer a paciência, quando você começar a se sentir inquieto, quando você começar a pensar em falar alguma coisa, ou pensar negativo sobre alguma coisa, dá 3 toquinhos assim na cabeça, ó. 3 toquinhos na cabeça e fala assim, ó. Eu não vou reclamar, eu vou esperar. Eu não vou falar nada negativo nessa situação. Eu vou respeitar esse momento. E eu vou ser paciente. É difícil, né, gente? Talvez você esteja pensando, pô, Fernando, falar é fácil. Mas vou falar uma coisa pra você.
Tudo que eu tô falando aqui, gente, acredite, eu não tô falando da boca pra fora, não. Eu tô falando aqui porque eu procuro colocar em prática. Eu não sei se você sabe, mas está assistindo aí nessa live, o meu pai tá assistindo a live. Minha esposa está assistindo essa live. Pessoas que me conhecem estão assistindo essa live. E você que me conhece, você vai ver. Você é a prova de como eu coloco isso em prática na minha vida. Então não estou falando aqui da boca para fora. Primeiro, você precisa respeitar as autoridades que estão acima de você. Eu respeito as autoridades. Eu sei me submeter às autoridades. Seja a política, seja a polícia, seja o meu gerente que está acima de mim no meu trabalho, o meu pastor na igreja, enfim. Eu sei me submeter às autoridades. Segundo, eu tenho praticado a autodisciplina. Eu dei um exemplo para você do jejum. Não foi um jejum fácil. Terceiro, eu tenho aprendido a exercitar a paciência. Não reclamar. Respeitar os processos. E quarto, eu acho que esse aí talvez é o mais importante. Procure alguém com que você tenha que prestar contas. Essa é a quarta dica dessa live de hoje. É imprescindível que você procure uma pessoa com que você tenha que prestar contas. Dar feedback. Seja o seu líder no trabalho, seja a sua esposa, seja alguém que exercesse o papel de guardião na sua vida, de parceria. Porque quando você aprende a prestar feedback às pessoas, você está exercendo a paciência, você está exercendo a disciplina e você de alguma forma está exercendo a submissão às autoridades. Você que chegou agora há pouco, se você ainda não curtiu, não compartilhou essa live, curta e compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder. Mas eu já queria que você marcasse na sua agenda a semana que vem. Quinta-feira que vem nós teremos uma próxima live. Gente, eu quero agradecer vocês. Muito obrigado por vocês terem participado dessa live. Muito obrigado por ter compartilhado. E eu espero vocês aqui semana que vem, às 9 horas da noite, em ponto, para mais uma live abordando temas sobre desenvolvimento pessoal, sobre crescimento. O tema de hoje foi abordando liderança. E um beijo no coração de vocês. E até mais, galera. Valeu, fiquem com Deus.